Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula de geografia, hoje com atualidades. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre o processo histórico do conflito da guerra técnica entre dois países com características políticas e econômicas distintas, que é a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Para entender esse processo, nós precisamos voltar lá no período do pós-Segunda Guerra Mundial e entender todo o contexto da Guerra Fria. Mas antes, vamos compreender a localização geográfica das Coreias, para daí sim darmos seguimento a esse conflito que perdura até hoje. Nesse mapa, nós podemos ver a localização geográfica das duas Coreias, que fica numa península. O que é uma península, falando geograficamente? É uma porção de terra conectada ao continente, no caso aqui ao norte com a China, e um pedacinho aqui com Vladivostok, na Rússia, né? E cercada de água por três lados. Aqui o Mar Amarelo, a Baía da Coreia, aqui o Mar do Japão e ao sul o Estreito da Coreia. Então isso é uma península geograficamente falando. Nós vamos entender como é que essas duas Coreias dividiram esse território aqui nessa fronteira. O porquê isso aconteceu? Qual foi o processo histórico, o conflito que levou a um território que até então era unificado se transformasse numa um território dividido em dois países com características completamente diferentes. Para isso, é importante entender quem são seus vizinhos. Nós temos ao norte a China, como eu havia falado, a Rússia, mais a Nordeste, e a leste nós temos o Japão. Não dá para ver no mapa, mas o Japão está aqui a leste, vindo até uma parte no sul aqui, certo? Então essa é a localização geográfica das Coreias, da Península Coreana, no continente asiático, né, no extremo leste do continente asiático. Para entendermos como que a Coreia se transformou em duas Coreias, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, compreender quem foram os agentes que incentivaram toda essa transformação, essas mudanças, esses conflitos. A Coreia, até antes de 1910, era um império. Esse império tinha todo o poder político, né, na figura do imperador e que desenvolvia ali o país na medida do possível. Não era um país desenvolvido, não tinha produção industrial, era um império mais voltado para as atividades agrícolas. Porém, o Império Japonês resolve fazer uma invasão, porque o Japão é um arquipélago, né? O Japão tem pouco território para desenvolvimento, né, econômico, seja ele industrial, seja ele agrícola. Então o Japão ele tentou algumas vezes ocupar algumas terras continentais, como o caso da Manchúria na China, como foi o caso da Coreia em 1910. E nesse interim, nesse meio tempo, passou-se a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E a Coreia ali ocupada por um período pelo Japão. Mas, no final da Segunda Guerra Mundial, houve a derrota do Japão, junto com a Alemanha nazista e a Itália, né, o eixo, e a Coreia se viu livre dos japoneses, que estavam todos derrotados. E aí a influência geopolítica começou a pesar sobre o território coreano. Como a China estava muito próximo, principalmente ao norte, exerceu uma grande influência junto com a Rússia e que fez com que o norte hoje seja comunista. E o sul, mais influenciado por Estados Unidos e hoje pelo Japão, se transformou num modo de produção econômico capitalista. Mas não é de uma maneira simples assim, porque nós temos as figuras, os agentes que contribuíram para essa divisão entre Coreia do Norte comunista e Coreia do Sul capitalista. Vamos dar uma olhada. Bom,
O que que dá início à guerra? Porque eu estou falando dos agentes externos, mas há os agentes internos, né? Que vão disputar o poder ali para ver quem vai dominar toda a Coreia. Em 1948, ó, já acabou a Segunda Guerra Mundial, nós temos tentativa de eleição. Essa tentativa de eleição, ela não deu muito certo. Por quê? Porque existiam dois ditadores que regiam ali os territórios, tanto ao norte quanto ao sul, né? Então, essa tentativa de eleição foi frustrada em 1948 e de 1950 a 1953 nós tivemos na Coreia do Norte a liderança do ditador Kim Il-sung, que sofria uma influência soviética muito forte, então ele era alinhado ao regime soviético. E na Coreia do Sul nós tínhamos o Syngman Rhee, que tinha influência americana. Então aqui a gente percebe a Guerra Fria acontecendo, né? E dividindo dois territórios no mesmo território, né? Dividindo, perdão, um território em dois, né? Que é o caso da Península Coreana. Mas o que era interessante do Kim Il-sung e do Syngman Rhee? Ambos queriam reunificar a Coreia, eles tinham essa perspectiva, né? Porém, cada um queria reunificar de acordo com as suas ideologias. Isso não deu certo. E aí nós tivemos os conflitos, né? Em 1950 nós temos uma invasão norte-coreana com apoio do então líder soviético Stalin e também da China. E essa invasão faz com que os norte-coreanos encurralem mais ao sul, né, no perímetro de Pusan, bem ao sul do que hoje é a Coreia do Sul. Então, resumindo o território sul-coreano a praticamente uma pequena porção, né? E aí, então, quem ficou com a maior parte do território em 1950, com essa invasão apoiada por Stalin e pela China, foram os norte-coreanos. Na segunda fase, então vejam, essa guerra ela começa em 1950 com a primeira fase, ela vai dar seguimento com a segunda fase com a intervenção dos Estados Unidos. Porque no mesmo ano de 1950, a ONU ela cria a Resolução 83, que é a autorização da intervenção estrangeira na Coreia. Com essa autorização, porque não é assim, os Estados Unidos está incomodado, quer ajudar a Coreia do Sul e manda soldado. Não. A Organização das Nações Unidas ela tem que aprovar uma resolução, e essa resolução, no caso, foi 83, autorizando a intervenção estrangeira. E aí o país que se sentir disposto a partir dessa resolução pode ajudar. Foi o que os Estados Unidos fez. Eles foram lá com milhares de soldados e acabaram contribuindo para que os sul-coreanos recuperassem boa parte do território e mais, ocupando outra parte do território da Coreia do Norte, ou seja, quem estava com um pequeno território, que era a Coreia do Sul, passou a ter um território maior, outra vez ocupando parte ainda do território da Coreia do Norte, além de recuperar o seu território perdido lá na primeira fase. Mas o que vai acontecer? Um equilíbrio de forças, porque a China resolve entrar de vez. Na primeira fase, ela dá uma ajuda ali meio discreta, né? A ajuda maior vinha da União Soviética para os norte-coreanos. Mas na terceira fase, a China falou: opa, peraí, nós temos aqui soldados vindo dos Estados Unidos, muito próximo da minha fronteira. Não, vamos colocar soldados nessa guerra também. E aí, de 1951 a 1953, você tem um equilíbrio de forças nessa terceira fase, até que tecnicamente eles vão tentar resolver, até que tecnicamente eles vão tentar resolver essa questão. Aqui a gente consegue perceber nitidamente as fases das guerras, né? Lembra lá a primeira fase? Então nós temos aqui toda a ocupação em amarelo da Coreia do Norte. Praticamente a Coreia do Sul se resumiu a Pusan, que fica aqui muito próximo do Japão, né? Que é essa área em verde, que estava nesse momento ocupado pelas forças das Nações Unidas. Então, em verde,
né, sob a tutela das Nações Unidas e liderada pelos Estados Unidos, você tem, é, você tem a ocupação do território sul-coreano. Então veja, na primeira fase, quem tem mais território são os norte-coreanos. Na segunda fase, com o apoio da ONU e dos Estados Unidos, o que era resumido a Pusan passa a praticamente dominar todo o território que pertencia à Coreia do Norte. Foi uma ofensiva, né, um contra-ataque feito pela Coreia do Sul, apoiada pela ONU e pelos Estados Unidos. Na terceira fase, nós temos a China entrando no conflito. E aí, boa parte do território norte-coreano ele é ocupado novamente pelas forças comunistas, que são essas que estão em setinha vermelha, né? Fazendo com que as forças da ONU recuassem aqui, as forças da ONU lideradas pelos Estados Unidos. Se vocês prestarem atenção, Seul, que hoje é a capital da Coreia do Sul, está aqui, ó, está na fase amarela, né? Que significa que ela estava pertencendo à Coreia do Norte nessa terceira fase. E aí, depois vai ter aí a criação de um armistício, que é como se fosse uma trégua, né? Cria-se uma linha fronteiriça, nós vamos ver daqui a pouco, e divide e dá a configuração que nós conhecemos hoje, né? Que é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Podem perceber que Seul, ó, já está aqui na Coreia do Sul, certo? Vamos entender um pouco então sobre essa questão desse armistício? Depois dessas três fases aí de ocupação de territórios, ora na primeira fase pela Coreia do Norte, na segunda fase pela Coreia do Sul e depois um equilíbrio de divisão territorial na terceira fase, quando você vai tendo a entrada da China, resolve-se então em 1953 estabelecer uma trégua que ficou conhecida como armistício. Essa trégua deu, entre aspas, o fim ao conflito. Porém, eu coloco entre aspas porque essas duas nações nunca assinaram um acordo de paz que colocasse um fim oficial na guerra. E isso faz com que até hoje, até os dias de hoje, esses dois países estejam em guerra tecnicamente. Eles não estão se atacando, eles não estão em conflitos eminentes, ora geram tensões, mas não tem um conflito de fato. Mas eles têm toda uma tensão na zona de fronteira ali, porque eles não têm um acordo de paz assinado. Então, a relação entre as Coreias continua bastante tensa até os dias de hoje. Por isso que, tecnicamente, os dois países continuam em guerra. Como é que está o conflito atual, né? Porque a Guerra Fria acabou, a influência soviética praticamente não existe na Coreia do Norte, porque a União Soviética deixou de existir, já se passaram aí mais de 30 anos. Como é que ficou isso? Bom, antes de chegar nos dias de hoje, é preciso compreender como é que foi essa Guerra Fria, porque em 53 estabeleceu-se o armistício. E como é que foi então as próximas décadas, as décadas seguintes? E aí entra a grande questão de que o porquê a Coreia do Norte é considerada um país perigoso, um país que não é fácil de se mexer. Não é simplesmente lá enviar soldados, retirar o líder, né, do país e estabelecer um governo dito democrático. Por quê? Porque a Coreia do Norte, ao longo da Guerra Fria, desenvolveu o conhecido programa nuclear. E isso faz com que eles tenham toda a disposição de se gabar como uma potência nuclear, que tem uma defesa muito bem estruturada. Porém, os Estados Unidos não reconhecem a Coreia do Norte como uma potência nuclear. Por quê? Porque os norte-coreanos não participaram do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, de 1968. Né? Foi o único país que não participou aí e que tem armas nucleares. O que dizia esse tratado, né, na verdade? Dizia que
Os países que já possuíam armas nucleares, como Rússia, França, Reino Unido, China, Índia, Paquistão e Israel, poderiam manter as suas armas nucleares. De 68 em diante, nenhum país mais poderia desenvolver armas nucleares para fins nucleares, né? Poderia, por exemplo, desenvolver para produção de energia, para outros fins, mas não para fins militares. E os países que já tinham essas armas mantinham as suas em estoque, mas também não produziriam mais, né? Ficariam com as suas reservas. E aí, os países, então, do qual eu mencionei, como Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, que possuem 90% dessas armas nucleares, e os outros 10% distribuídos em Índia, Paquistão e Israel, são os países hoje que detêm armas nucleares em seus arsenais. Soma-se aí também a Coreia do Norte. Perfeito? Então, esse é um dos fatores que colocam a Coreia do Norte como uma potência militar, do ponto de vista de ter arma nuclear. E aí começam as fases das provocações. Por quê? Porque com esse arsenal dos norte-coreanos, esse arsenal nuclear, eles realizam testes. E esses testes são vistos como provocações, tanto pela Coreia do Sul, que está ali muito próximo geograficamente, e o Japão, que também está muito próximo, e os Estados Unidos, que vê aí um eminente perigo de conflito e de perigo nuclear. Bom, quem é que manda no país, no regime norte-coreano? Esse país é governado pelo Kim Jong-un desde 2011, mas existe uma dinastia que já está na terceira geração. O Kim Jong-un é neto do primeiro líder coreano, que é o Kim Il-sung. Lembra que eu falei lá atrás? O Kim Il-sung faleceu e quem assumiu o poder foi o Kim Jong-il. E aí, em 2011, ele falece e aí quem entra é o Kim Jong-un, que está até hoje. Na época, em 2011, ele tinha apenas 26 anos e hoje está aí, né, governando o país. Esses dias aí, ó, uns poucos meses atrás, surgiu a notícia que ele poderia estar morto, né? Porque é um regime muito fechado, com poucas informações que chegam ao Ocidente. Então, ele ficou assim sem aparecer na televisão por um período lá na Coreia do Norte e as pessoas começaram a levantar essas suspeitas. Mas não, ele tá vivo e está comandando aí a Coreia do Norte. Aqui, por exemplo, em 2017, quando uma das tensões ficou forte novamente, né, em novembro de 2017, foi um teste de míssil norte-coreano. Então eles fazem esses testes de mísseis, lançam, que caem no mar, e muitas vezes caem no mar do Japão, caem em águas territoriais sul-coreanas. Mas também há tentativas de aproximação e que parece que vai pôr fim à guerra, né? Elas servem de alento para dar esperança pelas famílias que estão divididas nas fronteiras, né? São gerações que foram separadas ali por uma fronteira entre as duas Coreias. E para tentar dar uma amenizada nisso e resolver essa questão, o esporte acaba sendo a válvula de oportunidade, de escape para que essas questões políticas e ideológicas sejam resolvidas. Resolve? Não necessariamente, mas ajuda, contribui. Por exemplo, em 1991, nós tivemos o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa no Japão, na cidade de Chiba, e aí tanto o Sul quanto o Norte foram unificados, disputaram juntos a competição. Mesma coisa em 2014, nos Jogos Asiáticos. E em 2018, uma cena que ficou imortalizada foi os Jogos de Inverno, né? Eles atuaram juntos, como uma bandeira unificada, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês aí como a proposta de uma bandeira seria a proposta de um país unificado entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então aqui é o mapa da península.
a proposta da bandeira de uma Coreia futura unificada, porque hoje ela é assim, ó, ela é dividida, né? Seria a, toda essa península em azul, né? Porém, isso ainda está no ideal, porque os países continuam divididos. Bom, e aqui nós temos toda uma contextualização de uma aproximação política dos Estados Unidos, que sempre colocou a Coreia do Norte como inimigo fiel, né? Sempre apontou ali como um dos principais inimigos. Mas em 2016 nós tivemos a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. E o Trump, numa relação muito ambígua, ele tenta ali estabelecer a resolução do conflito na Coreia do Norte. Ora brigando com Kim Jong-un, ora tentando fazer uma amizade. E aqui então em 2017, quando há essa tentativa de aproximação, no dia 8 de agosto, nós temos a cronologia de tudo isso, o Trump ameaça responder à Coreia do Norte com fogo e fúria por conta dos testes nucleares feitos, ali, testes de mísseis feitos pelos norte-coreanos. E aí o Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, fala assim, então nós vamos bombardear os arredores de Guam, que tem próximo ali bases americanas. Então ficou aí, nesse jogo de palavras. E em setembro, um mês e meio depois, o Trump chama o Kim Jong-un de homem-foguete, em resposta aos novos testes de mísseis feitos pelo ditador coreano. Né? Foi o sexto teste nuclear só naquele período. 2 dias depois, o Trump, com aquela retórica dele, fala assim, olha, nós vamos destruir totalmente a Coreia do Norte. Isso em discurso na Assembleia Geral da ONU, né? E as tensões começando a ficar com a temperatura mais elevada, né? E aí, 2 dias depois do dia 19 de setembro, dia 21, a Agência Estatal da Coreia do Norte, a KCNA, coloca que o Kim Jong-un tinha chamado o Trump de velho lunático. Então aqui um fala que um é homem-foguete e o outro é velho lunático. Aí parece uma disputa de dois adolescentes do sexto ano, né? Mas aconteceu isso está registrado na história. Bom, depois dessa troca de farpas, no dia 8 de março de 2018, com a aproximação das duas Coreias para a unificação nos Jogos Olímpicos de Inverno, os países convocaram uma cúpula e o Trump aceita o convite do Kim Jong-un para realizar uma reunião bilateral, ou seja, uma reunião entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Essa cúpula foi marcada para o dia 12 de junho. Porém, no dia 21 de abril, a Coreia anuncia a suspensão de seus testes nucleares de mísseis e que fecharia o seu centro de testes atômicos. Guardem bem isso, né? Isso numa clara demonstração de tentativa de aproximação com os Estados Unidos. No dia 27 de abril, nessa aproximação, o Kim Jong-un, junto com o presidente sul-coreano, o Moon Jae-in, realizaram a primeira cúpula intercoreana depois de 11 anos e concordaram em trabalhar para conseguir a paz e a desnuclearização da península. Até aí vai tudo muito bem, tudo muito bom, mas aqui nós estamos vendo aqui o Kim e o Moon, presidentes da Coreia do Norte e Coreia do Sul, no paralelo 38, que é o paralelo que divide as duas fronteiras entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aqui está tudo bonitinho, tudo perfeito. Vamos ver o que vai acontecer mais adiante. Essa aproximação política, ela vai acontecendo aos trancos e barrancos. No dia 24 de maio de 2018, após duras críticas de Pyongyang, a capital então da Coreia do Norte, contra o Trump, o presidente dos Estados Unidos, de maneira abrupta, fala assim, então vocês estão me criticando? A cúpula que estava marcada para junho, nós vamos cancelar. E, em seguida, depois desse cancelamento abrupto, Washington e Pyongyang, Pyongyang começam a dialogar de novo para tentar reabrir o diálogo. No dia 30 de maio, o responsável então pela inteligência norte-coreana, o Kim Yong-chol, vai viajar para os Estados Unidos e é recebido então
por Trump na Casa Branca, que confirma que a cúpula segue em pé para o dia 12 de junho. Ou seja, o que ele tinha cancelado, ele remarcou de novo para manter no mesmo dia 12 de junho. E essa cúpula de fato acontece. No dia 12 de junho, Trump e Kim vão protagonizar a primeira cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte da história. Primeiro encontro entre um presidente americano com um presidente norte-coreano. Não poderia ser em território norte-coreano nem americano. Então foi em Singapura, um país ali do sudeste asiático, fez com que então houvesse, foi sede então palco para esse encontro entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Depois desse encontro, um mês depois, o Trump coloca ali nas suas redes sociais, o Trump, que é um cara que utiliza muito o Twitter, né? Coloca uma carta do Kim Jong-un e vai se gabar, né, politicamente por ter conseguido um grande avanço no diálogo. Mas o que eram flores não continuou mais adiante. Bom, em setembro de 2018, o presidente sul-coreano Moon e o Kim, norte-coreano, realizam outra cúpula agora em Pyongyang, no qual o Kim Jong-un vai reforçar o compromisso com a desnuclearização e vai assegurar que vai desmantelar permanentemente o seu centro onde fabrica o combustível atômico. E isso vai sendo sinais de que a Coreia do Norte quer uma aproximação política com os Estados Unidos e com a própria Coreia do Sul. Aqui em 2018, o encontro então do presidente Donald Trump com o Kim Jong-un em Singapura. Essa é uma foto histórica. Bom, a aproximação política foi seguindo e em 2019, em 2 de janeiro, em meio a atritos no diálogo entre Trump e Kim Jong-un, eles resolvem marcar uma segunda cúpula. E o Kim Jong-un vai dizer que ambos estabeleceram uma grande relação. Já em fevereiro, o Trump anuncia essa segunda cúpula, que seria no Vietnã, outro país do Sudeste Asiático, no fim de fevereiro, dia 27 e 28. E no dia 27 de fevereiro, o Trump e o Kim vão demonstrar boa sintonia e vão dar início o que ficou conhecido como a segunda cúpula então. E aí, no dia 28, essa cúpula se encerra, mas ninguém consegue se resolver. Por quê? Porque o Trump alegou que o Kim pediu para suspender as sanções econômicas feitas pelos Estados Unidos e boa parte dos países à Coreia do Norte, não é? Mas o Trump falou, opa, não é por aí. Vocês têm que acabar primeiro com o seu arsenal militar para depois, sim, nós resolvermos essas questões. E ali eles terminaram essa cúpula de forma amistosa. No dia 6 de março, nós estamos em 2019, tá? Diversas fotos indicam a Coreia do Norte que estava reconstruindo a base de mísseis que tinha começado a desmantelar. Ou seja, fotos de satélites, evidências mostravam que a Coreia do Norte não estava desmantelando a sua base de mísseis, ou seja, ela estava reconstruindo. E no dia 15 de março, então, a vice-ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, a Cho Song-hui, declara que seu país estuda suspender o diálogo com os Estados Unidos. Começa aqui, ó, nessa troca de farpas, porque os Estados Unidos negou em suspender as sanções econômicas de forma integral ao país norte-coreano. Em 2019, em março ainda, a Coreia do Norte vai retirar seus representantes do escritório da conexão intercoreana, num claro recado aos Estados Unidos que estava descontente. Aí o Trump se reúne em Washington com o presidente sul-coreano e começa a levantar rumores sobre a possibilidade de uma terceira cúpula. O Trump viu,
eles estão se afastando dos norte-coreanos, vamos tentar colocar eles de volta no jogo para que a gente estabeleça um plano de paz. No 13 de abril, Kim diz que está disposto a reunir-se novamente com o Trump se os Estados Unidos mostrarem atitudes e métodos corretos de negociação, né? Olha que briga difícil aí entre os dois. Já em 18 de abril, o regime de Pyongyang pede aos Estados Unidos que Mike Pompeo seja substituído como líder das negociações, porque não estava dando certo do ponto de vista dos norte-coreanos. No mesmo mês de abril, já no fim do mês, o Kim vai se reunir em Vladivostok, que está ali no extremo leste da Rússia, com o presidente Vladimir Putin, né, o russo. E vai dizer que os Estados Unidos agiu de má fé na cúpula de Hanoi. Hanoi é a capital ali do Vietnã, que foi a segunda cúpula entre os países. E aí, no dia 4 de maio, a Coreia do Norte realiza um teste militar, lançando foguetes e mísseis de curto alcance, que fica registrado pela supervisão do próprio presidente da República, né, o Kim Jong-un. E no mesmo mês de maio, Pyongyang volta a fazer outro lançamento de mísseis, e tudo isso vai sendo provocação aos Estados Unidos e aos acordos das cúpulas. E aí, o Trump vai dizer que, apesar desses lançamentos, não perdeu a confiança no Kim e vai classificar os testes como padrões. Já no fim de maio de 2019, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, o John Bolton, ele vai dizer que esses testes violaram as resoluções da ONU, e o Trump tenta colocar panos quentes ali para não ter, né, para não ter conflitos. E a coisa vai envolvendo outros países que estão próximos, né? O presidente chinês Xi Jinping, ele chega a fazer uma visita oficial a Pyongyang. E aí os Estados Unidos, que tem ali uma guerra comercial com a China, começa a se incomodar. Em 23 de junho, quem recebe uma carta pessoal do Trump, dizendo que era um conteúdo excelente, que não foi divulgado, mas que eram com boas notícias. E no fim de junho, nós temos então a participação em Osaka, no Japão. O Trump estava ali e oferece ao Kim a possibilidade de encontrar-se na fronteira intercoreana. O Trump gosta dessa espetacularização, né? Para estender-lhe a mão e cumprimentá-lo, né? Eles já haviam se encontrado então em Singapura, eles já haviam se encontrado no Vietnã e marcaram então um encontro na fronteira entre as Coreias, né? E no dia 29 de junho de 2019, o Trump vai cruzar ali, ele vai dizer que ia cruzar a fronteira intercoreana se fosse preciso para encontrar o Kim. E aí, no dia 30 de junho, num encontro histórico, nós temos o Trump e o Kim se encontrando na fronteira da Coreia. E aí o presidente, num ato simbólico, cruza essa linha fronteiriça, entrando na Coreia do Norte, convidado então pelo presidente Kim Jong-un. E aqui então nós temos a foto simbólica, né, do Kim e do Trump em 2019. O Trump aqui na Coreia do Sul, né? Aqui é como se fosse o paralelo 38, né? Uma representação simbólica. E aqui a Coreia do Norte. O Kim Jong-un convidou o Trump para ingressar na Coreia do Norte. Então essas fotos são simbólicas em tentativas de reaproximação, que oram avança, oram retrai. Hoje, agora o Trump mais focado nas eleições, você tem a questão da pandemia. Então todas essas negociações entre Coreia do Norte e Estados Unidos, elas estão mais frias, né? Estão pouco sendo faladas, mas vira e mexe acontece uma tensão entre as Coreias, acontece uma tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte, mas o fato é que geopoliticamente para os próximos anos não há nenhuma perspectiva de unificação entre as Coreias, que têm regimes completamente diferentes, né? A Coreia do Norte é um país extremamente fechado, um país com poucas informações que chegam ao Ocidente, né? Tem Pyongyang, que é uma cidade moderna, mas de modo geral é um país
completamente agrícola, né? Tem ali atividades mais voltadas para o setor primário, né? E depende muito, muito, muito de produtos importados tanto da China quanto da Rússia, que é o que mantém em pé aí o regime ditatorial norte-coreano, porque o território não tem condição de produzir tudo, né? O território norte-coreano. Então, com o apoio aí dos vizinhos China e Rússia, a Coreia do Norte consegue se manter aí, com, por exemplo, com petróleo, com produtos agrícolas também, produtos industriais. Já a Coreia do Sul, ela é um país que fez parte dos tigres asiáticos, ou seja, até a década de 70 um país extremamente muito pobre, né, com muitas dificuldades, muita desigualdade social e com investimentos massivos de capital estrangeiro vindo dos Estados Unidos, principalmente, a Coreia do Norte investe em educação, ciência e tecnologia e consegue dar um salto econômico e melhora a qualidade de desenvolvimento econômico e social do país. Então hoje você tem Seul, que é uma capital moderníssima, né? Uma capital aí, uma das principais cidades dos países asiáticos. Então, a Coreia do Sul hoje é considerada até um país em bom desenvolvimento econômico e social, com IDH interessante e tal. Então é por aí, gente. Aqui eu contei um pouco da história do conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, todo o contexto, que começa com a invasão do Japão lá em 1910, depois com a divisão por disputas ideológicas que divide o território da Península Coreana e que até hoje é dividido e há essa tentativa de reaproximação, de reabertura de fronteiras e até mesmo, quem sabe, uma possível reunificação e o fim dos testes ou do arsenal nuclear da Coreia do Norte. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima. Um beijo do Lova.